Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: seja um bom ouvinte. Não subestime as pessoas quando lhe falam, disse um antigo filósofo chinês. Ele queria dizer que devemos ouvir com a mente aberta e não subestimar as ideias de uma pessoa antes de sabermos o que ela tem a dizer, que não devemos julgar pelas aparências. Às vezes, podemos aprender algo valioso com um operário analfabeto ou com um simples camponês. Frequentemente, ouvimos uma criancinha proferir uma verdade maravilhosa ou exprimir uma ideia original. Bergson, em seu livro Intuição, diz que as crianças são altamente intuitivas e que, muitas vezes, vão diretamente ao âmago da questão. Nas discussões entre mãe e filho, a verdade frequentemente está do lado da criança. Constitui, para mim, um dever ouvir as pessoas que trabalham sob minha direção e permitir, tanto quanto possível, que sigam os seus impulsos. Mesmo quando insistem num projeto absurdo, procuro aceitá-lo até certo ponto. Somente quando sinto que atitudes errôneas estão prejudicando a situação é que me mostro inexorável. Há pessoas que receiam perder sua dignidade ou seu prestígio ouvindo seus subordinados. Isto é um erro. Mesmo quando alguém diz algo que pensamos ser inverídico, não convém rejeitá-lo imediatamente e insistir no nosso próprio ponto de vista, ou censurá-lo. Embora, sabendo que a pessoa está mentindo, aparente não se perturbar. Isso é permitido, desde que sejamos sinceros e verdadeiros em nosso coração. Às vezes surge um vendedor de objetos de arte com uma imitação, esperando induzir-me a comprá-la. Ouvindo-o, logo encontro algo de útil e relevante em meio às suas obras falsificadas. Extraído do livro Os Novos Tempos. Agora irei ler mais um ensinamento com o título Sentimento e Reputação. É do conhecimento de todos que o fato de se ter boa ou má reputação está relacionado ao destino do homem. Talvez nem possam imaginar o quanto influi no destino de uma pessoa o fato de confiarem nela por ter boa fama ou se acautelarem contra ela por ter má reputação. Naturalmente, não há nada melhor do que se ter boa fama. E como isso tem grande importância também no âmbito da fé, falarei a respeito. Satanás vale-se muito dessa situação e nossa igreja vem sendo seu alvo até o momento. Seu método consiste em utilizar-se dos meios de comunicação espalhando boatos para destruir a boa reputação de nossa igreja. Ela sofre bastante com isso, no que se refere à sua expansão, motivo pelo qual não podemos nos descuidar, principalmente em casos individuais. É preciso grande precaução. Mais do que tudo, o homem é movido pelos sentimentos, portanto, mesmo que seja por algo mínimo, atingir seu sentimento é muito mais desvantajoso do que se pensa. Para que isso não aconteça, não devemos impor nosso eu, isto é, precisamos ser tolerantes em relação às outras pessoas, entrando no ritmo de sua conversa, mesmo que elas estejam falando o que nos parece errado. Seja qual for a situação, nunca se deve pensar em ganhar, e sim em perder. O ditado, perder para ganhar,
é muito significativo. Eu sempre me utilizo desse método e os resultados são sempre os melhores. Entretanto, embora digamos que é preciso perder, existem ocasiões em que não se deve perder, mas isso não vem ao caso, pois é muito raro. Se em 10 casos a pessoa perder 8 ou 9, sairá ganhando. Quando Cristo, prestes a ser pregado na cruz, disse: "Venci o mundo." Creio que estava ensinando essa verdade. Exemplificando com minha longa experiência, foi perdendo muitas vezes que eu consegui chegar ao que sou hoje. Todavia, os homens se esforçam ao máximo para ganhar, pensando sempre: não vou perder, jamais serei vencido. Esse é um ponto em que eles precisam se corrigir. 28 de outubro de 1953. E para finalizar, como eu li 2 ensinamentos curtos, irei ler o terceiro e último. Não seja odiado. Já lhes falei que não devem odiar ninguém. Digo-lhes também que não devem ser odiados. Isso porque os maus pensamentos, o ódio, o ciúme, o desejo de vingança e outros sentimentos negativos chegam até nós através dos elos espirituais e nos atrapalham completamente. Ficamos mal-humorados, perturbados e não podemos desempenhar corretamente nossas tarefas. Nessas condições, o sucesso é impossível. Tomem, pois, o máximo cuidado. Neste mundo, há muitas pessoas que não se incomodam em torturar o próximo e torná-lo infeliz. Apesar disso, são elogiadas pelo êxito que alcançam em suas profissões. Aqueles que procuram imitá-las, julgando ser esse o método certo para o sucesso, possuem vistas curtas. Se o número dessas criaturas perversas aumentar, será difícil que o mundo melhore. O tempo nos revela, porém, que toda semente ruim produz mau fruto. Os perversos serão infalivelmente destruídos. Assim, para vivermos bem-humorados, para nossos trabalhos progredirem normalmente e para evitarmos grandes aborrecimentos, é preciso alegar nossos semelhantes, tornando-os felizes. Esse é um dos fundamentos da religião. Quem age assim merece ser qualificado de inteligente. Por isso, costumo afirmar que os perversos são ignorantes. Esta é uma verdade eterna. 18 de julho de 1951. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.